Na tela para vocês, já dá para adivinhar o que acontece. Ao fundo, atentada na entrada da comunidade. Mangueira em chamas. Criminosos incendeiam barricadas para tentar impedir mais uma vez a operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE. O clima ficou muito tenso na comunidade. Nas primeiras horas do dia, você está vendo outros locais onde a gente teve a informação e corremos com imagem. Quem acompanha neste momento a movimentação está desde cedo com a polícia, é ele, Jackson Silva. O que acontece agora? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Uma madrugada muito tensa aqui no Complexo da Mangueira. Barricadas em chamas fecharam várias ruas aqui da região. Mesmo assim, a tropa de elite da Polícia Militar conseguiu avançar. Nesse momento, o clima é de aparente tranquilidade. Mesmo assim, os policiais militares estão em pontos estratégicos. Mostra Pedro Mota, policiais da UPP, aqui da Mangueira, desse lado. E do outro lado, veja só, tem também a tropa de choque, ali em ponto estratégico. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa operação é contigo, Isabelle Benito. Ô Jackson Silva, a Mangueira já é um local mais difícil de atuar, porque a gente sabe, fica no coração da Zona Norte com vias principais. Logo na chegada, já faz tempo que eu não vejo operação na Mangueira. Você tem alguma informação que possa passar pra gente? Como está a situação agora? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Bom, o clima aqui é de aparente tranquilidade. Vou começar falando como começou essa ação do BOPE. Veja só, a principal rua da região, a Visconde de Niterói. Assim que os policiais do BOPE chegaram aqui, já foram atacados por traficantes e os bandidos também, além de atacar, também colocaram barricadas em chamas na principal rua da região. Aí você pergunta, Jack parou por aí? Não, Isabelle, vem para mim, Pedro Mota. Como os policiais militares já conhecem os traficantes daqui, para evitar qualquer tipo de represália, olha só o que os policiais da UPP fizeram. Colocaram várias viaturas e policiais em pontos estratégicos para evitar qualquer tipo de represália em função dessa mega operação aqui na região. Agora vou falar o que aconteceu, Isabelle, no interior da comunidade. Assim que os policiais chegaram do BOPE, os traficantes atacaram e correram para o interior do Complexo da Mangueira. E aqui dentro, mais barricadas em chamas. E olha só o que chama a atenção também. Tem uma imagem, Isabelle, de um blindado bem pertinho de uma barricada em chama. Parece até cena de filme, não parece? Olha só essa imagem. Ainda assim, os policiais avançaram em meio a barricadas em chamas e conseguiram chegar até aqui, no buraco quente. Agora veja só, mostra Pedro Mota. Olha uma seteira logo no início da rua, Isabelle, bem no acesso à Visconde de Niterói. Daqui, os traficantes atiraram contra os policiais, se protegendo nessa barreira de concreto. Mostra Pedro Mota. Olha só, Isabelle. Dá para ter uma ideia mais ou menos, não tem furo nela, mas eles atiravam daqui e se abaixavam, enquanto os policiais do BOPE contaram com o apoio do veículo blindado para conseguir avançar e depois conseguiram chegar até o objetivo. Isabelle, olha só o reflexo disso. Mostra a casa, por gentileza, Pedro Mota. Se tem uma ideia, Isabelle, os traficantes atiraram em diversos pontos, até assim, atiram aleatoriamente. Se vai pegar no morador ou não, olha só o reflexo. Essa casa totalmente metralhada, a parede parece ter uma peneira, Isabelle Benito. A gente tá vendo ali, ó, eu tô muito triste aqui. Eu não sei se a Tayane conhece ali ao lado tem a casa da Dona Zeca, que é a mulher do Cartola, que é um patrimônio tombado, a casa onde ela viveu a vida toda, onde tem os pertences dela. A atuação, volta Pedro Mota na imagem da seteira, por favor. Eu sei que aí, ó, nesse momento, eu acho que há muito tempo eu não vi operação na Mangueira, né? A última operação, se eu não me engano, foi uma vez uma troca de turno da UPP, em que, olha só isso daí, olha só como é feito. Você não está vendo um amontoado de concreto, você está vendo concretos feitos para que não se ultrapasse por parte da polícia nem armas de grosso calibre, Tayane, tá vendo? Combate mesmo, né? É de combate mesmo. No poste, você vê
que aí eles ficam exatamente... Aí a seteira deles não é buraco, a seteira deles é encaixar o fuzil entre essas ondulações e a entrada, porque ali já é a Visconde de... Meu Deus, esqueci o tempo, não, Visconde de Niterói. Aí você tem já a entrada da polícia, por isso as primeiras imagens. Do outro lado da rua, você tem, primeiro, moradores em situação de extrema vulnerabilidade, projetos sociais que ainda acontecem aos perrengues, com ajuda ainda muitas vezes de policiais militares que têm artes marciais, que trabalham, que ajudam ali essas crianças que infelizmente apareceram. Mas mais do que isso, esse poste tem uma marca de tiro. E a gente está falando na principal entrada da Mangueira, o buraco quente. Essa é a imagem que ele falou e que me chama muita atenção, já com a barricada em chamas, em que a gente tem, mas você tá vendo o que é a barricada? Antes a gente tinha, antes dela tá assim, uma porteira, é uma cancela de aço, toda em pneu, que é o que tá pegando fogo, não é lixeira pegando em pneu. Isso daí é uma entrada, ah lá, ó, ela ainda, a segunda. Ô, Tayane, são duas, eu tô doida aqui, são duas cancelas com pneus para impedir, a gente está falando da Mangueira, no coração, em que a gente não tem, muitas vezes, operação nessa localidade. Isabela, é um mundo invertido, porque tem gente que ainda fala que o problema é a polícia. Então, assim, se tem troca de tiro, é porque tem gente armada do outro lado. Não, a Mangueira é óbvio, mas a gente não vê muito sobre isso. Exato. O que me impressiona é você ter essa barricada. Exato. Não, na você ponta. tem arma, você tem troca de tiro, e isso não incomoda. O que incomoda é a polícia, né? O que incomoda é a entrada da polícia para esse confronto, para tirar esse criminoso, para neutralizar, para prender, para fazer o que tiver de fazer, falando português claro, né? Agora, isso incomoda. Agora, o cara andar armado, oprimir trabalhador, cobrar taxa de tudo, regular horário, regular vida, se apaixonar pela sua filha e tirar a sua filha da vida, inclusive, bater tá na sua tudo bem. filha, jogar no seu portão, exatamente. ela morta, como Nessa aconteceu. hora, ninguém abre a boca como traficante. Então, assim, é na hora da atuação policial, porque é um absurdo, tá pegando fogo, tá queimando tudo, porque teve operação. Não, tá acontecendo isso porque o tráfico tá ali, e não tem que estar. E a polícia tem que entrar para retirar. Mas esse discurso nem é do morador. O verdadeiro morador é silenciado. Exato. Né? É o que tem o discurso da guerra de opinião e que a gente fala. Jackson, esse é o objetivo da operação de hoje. Eu sei que você não pode falar muito, mas não é sempre. Primeiro, a Mangueira é difícil de atuar. 2 pontos. A Mangueira ela é concentrada, ela tem 3 lados, se eu não me engano, de entrada. A principal delas é aí, onde você tem o mais próximo de onde fica o crime organizado, que é o Comando Vermelho, a maior facção, que é o buraco quente. A polícia conseguiu chegar no buraco quente diante do que a gente viu? Isabel, vamos lá, vamos falar da estrutura primeiro da Polícia Militar, tá? Essas cancelas estavam em várias ruas daqui. Eu confesso que nas operações policiais, a única vez que eu vi foi na zona oeste do Rio. Uma cancela que eu até falei que era da milícia e tal, mas aqui no Complexo da Mangueira não sabia que tinha também. Mesmo assim, os policiais do BOPE usaram um maçarico e conseguiram abrir caminho para a tropa passar e também para os moradores terem o direito de ir e vir, Isabela. Agora, o que acontece? Mostra o pedimóvel, por gentileza. Os policiais estão em pontos estratégicos, tá? Sobretudo aqui no Buraco Quente. E vou te falar, Isabelle, qual era o objetivo, tá? O que acontece? Os policiais do BOPE, os policiais da UPP também e outros policiais também, principalmente a equipe de demolição, chegaram em seguida. Temos imagens aí da equipe de demolição retirando barricadas, algumas em chamas também, abrindo o caminho para os moradores. Mas o porquê que os policiais do BOPE entraram aqui de madrugada? Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Temos imagens dos traficantes. Vamos mostrar primeiro imagem do Vinícius de Lima Pereira. É o Chevette, tá, Isabelle? Chevette é o chefe do tráfico de drogas aqui da Mangueira, segundo investigações da Polícia Militar. Mas ele conta com um comparsa também. Quem é o comparsa dele? Marcelo Fonseca de Souza, o Xará. Então, a polícia já tinha descoberto o paradeiro deles. Por quê? Eles ficam aonde, Isabelle? No Complexo da Penha. E também migram para o Complexo do Alemão. É bem pertinho dali. Não ficam aqui.
Mas o serviço de inteligência da Polícia Militar descobriu que eles estariam aqui. Por isso, os policiais do BOPE entraram e cercaram o território. Mas os traficantes conseguiram escapar. Isabelle Benito. Sem falar do Chevette, repete o nome do outro, do comparsa. Não é comparsa, não. Qual que é o nome? O xará é o Marcelo? Marcelo Fonseca de Souza, o xará. Que já foi chefe de várias comunidades da Zona Norte, atuando na Mangueira. Rapaz, fazia muito tempo que não tinha como. Se você pegar, para quem não sabe, é porque a gente tem todo, e assim como a Tayane deve ter na Draco, então, deve ter todas esses personagens. A gente fala do Doca, fala do Abelha. Aliás, o Abelha, né? Abelha tá na Lapa. Vamos falar a verdade, né? Hoje você tem no chão, né? Quem manda no CV é o Doca. Quem manda na prisão, Marcinho VP, né? Fernandinho Beiramar tem seu contexto. No chão, no pista, que é o que eles falam, vou traduzir bem aqui, é o Doca. Muitos falam do Abelha e tal. O Abelha ganhou porque saiu, cumprimentou o secretário, deu tchau, mas quando voltou sempre foi dono da Lapa, tanto é que esses dias a gente mostrou aqui que tinha lá a Belinha, o negócio. Não, tô passando não. Agora, aí vem alguns personagens do nada. O Marcelo Xará, ele já tem um contexto dentro de... Não é do nada. Não é do nada. O Chevette, eu confesso pra você que é a primeira vez que eu vejo. Talvez o Sinadraco tenha já passado por ele em alguns inquéritos. Agora, eu vou confessar pra vocês. A gente sabe dos complexos que permeiam a linha amarela, a linha vermelha, principalmente linha amarela e Avenida Brasil. Barricadas avançaram. Mas não vou falar aqui, e podem até me xingar, mas num passado recente, Mangueira não tinha barricada assim a ponto de... Você não via. Barreira do Vasco, você não vê, só se você entrar mesmo. Eu tô falando de passar de carro e olhar. Se alguém passasse, estava olhando ali essa daí. Tem gente que ainda fala que a polícia enxuga gelo, né? E essa semana, em um evento, um dos nossos secretários falou exatamente isso. Para quem acha que é enxugar gelo, né? Se a gente não enxugar nem esse gelo, inunda. Porque a gente faz o nosso trabalho, né? O nosso retrabalho e eles voltam. Compensa voltar. A matemática do crime ainda compensa no Brasil pela resposta que eles recebem da justiça, da lei, de tudo. Então, se a polícia desistir, inunda. Agora, deixa eu te perguntar então aqui. A gente vai falar sobre, em relação, qual é o significado para a gente ter essa operação da Polícia Militar. Provavelmente não vai entrar numa Mangueira com o risco que tem e calculando esse risco. A polícia também avançou, né? Não vai se colocar em risco com o tamanho do armamento bélico que os caras têm. A dificuldade de se atuar operacionalmente, que a gente acaba de falar, no local como essas imagens ao vivo que a gente está vendo, em que você tem ali uma população vivendo e tem que viver sua vida, infelizmente. E a gente sabe que por trás disso, o Pedro Mota tá lá, e eu sei que o Pedro Mota sabe, e conhece a comunidade também, e que não tá longe o traficante. Tá ali próximo ao buraco. Mangueira não é um local fácil de atuação. Ah, mas tem lugar fácil, velho? Não. Já tem policial do BOPE e já tem policial da CORE sendo executado em Troia. Teve policial do BOPE que os caras saíram de dentro de uma mecânica atirando. Então, assim, mas o que eu quero dizer e perguntar com a sua experiência, Tayane, é qual é o recado ou qual é esse avanço que a gente viu e ficou muito focado, polícia e imprensa também nos complexos, pela necessidade que a gente tem, vocês de atuação e a gente de cobertura, em complexo de Israel, TCP, em complexo aqui, em avanço do Comando Vermelho na Zona Oeste, e essas comunidades famosas, importantes, culturalmente, com essa população que mora ali, com todo esse escopo, e que o tráfico tinha um cuidado assistencialista. Vou dar um exemplo de duas, Rocinha e Mangueira. E algumas coisas não eram aceitas mesmo agora, mesmo com a facção. Por exemplo, barricadas. Como é que a gente pode ter avanço de barricada na Mangueira? É simples, Isabelle. É uma rajada, só falando assim, de decisão judicial saindo de quem não entende de segurança pública, de quem nunca saiu de uma sala com ar-condicionado, de quem nunca foi pobre na vida ou de quem nunca andou numa rua. Porque não é possível você, no estado do Rio de Janeiro, você passar desde 2020 com aquela decisão que proibiu as polícias do Rio
de fazer operações policiais. O monstro cresce. Se você não bate para o monstro voltar, o monstro cresce. E até mesmo comunidades com forças culturais e forças dessas comunidades, não desmerecendo o morador de outras comunidades. Mas a gente sabe, por exemplo, vamos pegar Mangueira, que a gente tem o conhecimento. O Tuxinha que foi morto logo depois que saiu do crime. O Tuxinha cumpriu o que tinha, saiu do crime, a família dele mandou durante 45 anos na Mangueira. Ele foi preso, foi sequestrado, cumpriu, saiu, voltou um dia e foi executado aí. E a Mangueira se posicionava como comunidade. Se posicionava como comunidade. Não que não tinha tráfico, mas se posicionava como comunidade. Uma barreira como essa aprisiona a população. Sim. E dá um recado muito mais para essa população de que aqui não toca mais o assistencialismo. Sim. Aqui não é o CRIA, aqui é uma facção criminosa organizada. Aqui o cara que atua hoje, que nasceu lá na Zona Oeste, vai vir virar dono aqui. A gente está falando do Marcelo Xará que volta à tona aí. Isabelle, isso porque a gente não está falando dos traficantes de outros estados que com isso vêm se esconder aqui. Então, o Rio, com essas decisões, com essa inversão mesmo de que a atuação policial é ruim, gerou um caos de uma coisa que já estava ruim. Então, assim, ao invés de a gente caminhar na estrutura do poder público, apoiando a polícia, a sociedade apoiando a atuação policial, teve uma subversão. Então, não, vamos garantir o território para o tráfico, porque a polícia não vai entrar. Agora me amedronta muito, viu? Tô falando sério. Eu tô muito amedrontada de ver barricadas em plena Mangueira. Ah, você tá, Isabelle? Tá, de verdade, porque são o Rio de Janeiro e suas comunidades, Jackson Silva, você que anda por várias comunidades, não dá para você ter, é o que a Tayane falou, além de conhecer sobre segurança pública, é conhecer sobre o Rio de Janeiro, que me perdoem as polícias de outros locais, é conhecer sobre a diversidade, não só de facção contra facção, disputa de território. Geográfica também. Geográfica. Como se disputa território na Zona Oeste? É muito difícil incursionar sem helicóptero. Não tem como. Aí a primeira coisa que a decisão faz, o Águia, não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu amigo. Se eu for te dar essa gama de informação, é melhor nem subir o Águia, é melhor nem voar. Porque daí a gente também tem a questão de sigilo de informação, de corrupção, do fortalecimento das corregedorias. Não é recreio de escola, é atuação policial. Vazar a operação. A pessoa costuma demonizar a atuação policial. Isso não é reunião de condomínio, é atuação policial. É mão de obra especializada. A frase pra vida, isso não é reunião de condomínio. Onde todo mundo dá opinião, sabe? Não. Todo mundo tem capacidade de opinar. Isso é cativeiro de criminoso, vamos falar a verdade. Jackson, no calor das emoções, a gente viu que a polícia foi preparada. Muitas vezes o Jackson, não é que ele não faz o papel de jornalista, ele analisa a informação que ele tem e ele acha importante se ele passa ou não. Jackson Silva, eu tenho a minha opinião sem ter qualquer tipo de informação. Só estou aqui como palpiteira diante desse debate, com a Tayane, que é técnica e que também está aqui como comentarista, mas você que está no calor da emoção. A gente sabe também da atuação importante que a P2 tem ultimamente, né? Não, sempre teve, mas sim, eu acho que esse avanço das polícias, uma operação como essa hoje na Mangueira, por mais que é importante o enxugar gelo para não morrer afogado, eu vou dar minha opinião. Jackson Silva, não foi apenas para se fazer presente na Mangueira. Oi, Isabelle, vamos lá. O Chevette que eu falei agora há pouco já foi preso por agentes da DHBF. Depois ele fugiu, Isabelle. Então os policiais também estão à procura dele. Agora falando sobre o cenário daqui. Mostra, Pedro Mota, por gentileza. Os policiais informaram o seguinte. Repare só a estratégia de traficantes do Comando Vermelho. Antes de começar o jornal, a rua estava vazia. Agora, os moradores começaram a saírem das suas casas e ficarem na rua. Segundo os policiais, isso faz parte da estratégia dos traficantes do Comando Vermelho. Repare que a rua está lotada de traficantes, de moradores, e algumas crianças, enquanto vocês comentavam aí, tinham crianças passeando para lá e para cá. Então, segundo o policial, isso já é a presença de traficantes se aproximando do local. Ou seja, bota o morador no meio para servir como escudo enquanto a gente se aproxima até os policiais. Então, nesse momento, a nossa equipe vai
sair, retrair um pouco por uma questão de segurança, Isabelle Benito. Eu também acho, eu confio no Jackson Silva. Se fosse a gente falar aqui, Tayane, eu tinha pensado nisso, mas eu falei, não vou ser leviana a esse ponto. Mas é tão triste, você acha que você vai caminhar naturalmente com uma sacola na mão, com seu filho na rua, com policiais apontando, querendo ou não, são fuzis, né? São fuzis. Então, assim, antes de começar, aí vem o Jackson Silva e fala sobre isso. E isso é uma tática do tráfico de drogas, ainda mais nessas localidades. Você acha que esse policial, se ele avistar um bandido lá e a rua tá cheia de crianças dando tchau, ele vai efetuar o disparo? Não, ele não vai efetuar o disparo. Ele não vai efetuar o disparo. Não importa qual é a capacidade operacional do policial, ele vai, pelo sim ou pelo não, entre virar, pessoalmente para ele, eu acredito, o monstro de matar, de ter o risco de um bandido jogar, porque é claro que eles fazem isso. É o escudo do tráfico de drogas. Eles não têm responsabilidade, né? Não tem compromisso com nada, não tem limite. E o policial vai atirar? Não. Se tu é delegada, tu fala, tu vê, vamos lá, tu vê quem é o mais procurado hoje? Eu sei que vocês não gostam de falar isso. A Tayane vai abrir a boca, ela conhece aqui, eu não falo, ela não gosta, né? Eu vou dar aqui, então, assim, o Chevette, que não vai ser, o Ferrari, né? Porque, pô... Não faço, porque eu não vou dar ibope. Eu sei disso. Povo. Acho ótimo. Vai rodar e vai ser um desconhecido. Acho ótimo. Até tô perdendo a piada que deixaram o Chevette fugir. Vou até ficar quieta. Mas vamos falar, o Ferrari seria o mais conhecido. Eu, como delegada, eu tenho certeza, você como delegada, tá lá o Ferrari, tá aqui na tua frente. E aí ele fala, manda sua filha sair, porque a gente sai e vai embora. Tu manda tirar? Não. Não, óbvio que não. A gente, assim, né, a polícia como um todo, independente, assim, de onde, né, existe realmente essa frustração de, eventualmente, você perder um alvo que tá na mão, mas porque você tem essa responsabilidade. A polícia tem esse limite ético. A gente está ali para proteger. E quem vai levar isso para casa? Exato, Na hora que tira a farda ou tira o escudo do peito? E exatamente nessa, eles atuam também. Vocês viram, eles foram no começo do ano, na Cidade Alta, eles foram para o asfalto, foram para a via expressa. Por quê? Porque é interessante isso. Porque eles sabem que a polícia vai parar. Agora, não vai o chefão. Não vai o filho do chefão. Mas vai, muitas vezes, a pessoa que se expõe ali... Porque se ela não for, ela sabe que a polícia vai sair. O que vai acontecer com ela se ela não for para o meio do asfalto? Então, assim, qualquer uma de nós invertendo o valor também ia. É extremamente refém de algo que as pessoas não entendem. É o cativeiro da história. O que me surpreende, me deixa muito triste, por toda a parte cultural. Ali tem a casa da Dona Zica, tem um referencial Cartola. Para quem teve o privilégio de fazer reportagem, aí, ó, você vê, ó, tem a quadra da Mangueira, tem patrimônio cultural, tem morador, tem trabalhador. É no coração da Zona Norte. Detalhe, a última vez eu lembrei aqui da operação. Sabe qual foi a grande última operação? Quando vocês entraram pela Boca do Jacaré, com uma equipe muito pequena da DRE, se eu não me engano, antes daquela tocaia que matou o policial da DRE, antes... 2017. Mais pra cá. 15. Ah, ele morreu Quando morreu uma equipe que foi onde tinha 20 mortos que falaram da chacina do Jacarezinho. Foi agora. Tá, 21, foi já. depois da pandemia. 21. Foi em 2021. Junho, maio de 2021. Isso. Aquilo ali, antes uma equipe tinha entrado numa operação muito sigilosa. E quando eles foram surpreendidos, eles entraram no trem, sequestraram o trem e foram parar dentro da Mangueira. E a polícia não conseguiu entrar. Essa foi a última, não foi isso, Jackson? Lembra dessa vez? Não tenho dúvida que foi você que fez essa reportagem. Oi, Isabelle Benito. Quero só falar uma informação que eu recebi agora. Segundo os policiais, um traficante em uma moto chegou até os policiais, tentou atirar contra os policiais, tá? Mas ele conseguiu fugir e deixou a moto pelo caminho. Então essa moto foi apreendida nesse momento, Isabelle. Uma outra informação também, a gente sabe muito bem que o Comando Vermelho tenta se expandir também para outras comunidades controladas pelo 3º Comando Puro. Falei várias vezes isso aqui também. Até entrei também com o Major Maico Pereira, falando sobre essa ação do Comando Vermelho.
qual é o objetivo dos traficantes do Complexo da Mangueira? Tentar invadir o Morro dos Macacos. Eles querem criar um complexo ligando até o Morro dos Macacos. Então, esse também foi um dos objetivos dos policiais do BOPE, dos demais policiais entrarem aqui no Complexo da Mangueira. Isabelle Benito. Mais sofre com isso é quem está passando ali, ó, a mãe de costas, voltando para casa, numa correria, tentando uma normalidade, mas com o coração completamente disparado e com certeza pedindo, pelo amor de Deus, você viu? A filha olha, tem a curiosidade, é óbvio, gera criança uma curiosidade e isso dói no coração da gente como mãe. Ali, ó, mas viu? Quando passa ali a imagem, ela sai correndo ali, ó, tentando uma normalidade. Para quem não reparou, o meu olho repara, um comércio todo parado. Vai ter que estar parado, vai ter que estar a porta fechada? O tráfico manda, mas escolas fechadas. Escolas têm que ser fechadas. E aí tem gente que fala que o problema é que a polícia foi. O problema não é o tráfico, não. As regras que eles querem impor, os desmandos que eles querem fazer, não. Isso quando não vira notícia. É como se a gente no Rio de Janeiro, com o trânsito caótico que a gente tem, e nas férias escolares ser bom, né? Falar assim, não, então agora a gente fecha as escolas, porque é ótimo pro trânsito. É ótimo pro trânsito. Vamos fechar a escola. Bom em janeiro. É como se fosse isso, né? É existe até um meme sobre ótima, isso, exatamente. né? Existe até um meme sobre isso, que solução, é cancelável, né? que a gente não pode falar. Mas não é isso. Você não vai ter, tantas escolas fechadas. Gente, não tem como. É isso. Você vai ter aberto, vai botar criança em risco. A gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo com as coberturas. A qualquer momento a gente volta com o Jackson Silva. Ainda existe por ali um trânsito intenso devido à presença da polícia. O povo até para mesmo de curiosidade, até mesmo fica ali um sentido mais retido. Então quem puder evitar, só dando serviço aqui, porque me passaram agora pelo telefone. Um beijo pra você, pro Jackson, que eu agora ouvia só pela tela também. Amigo! Vamos lá, vou acompanhar até ali, ó. O que é? Aproveitar e dar tchau pro Jackson? VT? VT, enquanto eu dou tchau pra minha amiga aqui, roda o VT da Mangueira aí, pode rodar, que eu vou levar lá que tá em porta de casa. Rodou. Parece até cena de filme, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Barricadas em chamas estavam em toda parte do Complexo da Mangueira, na zona norte do Rio. A rua Visconde de Niterói ficou fechada por causa de objetos incendiados, mas logo foi liberada. Tinha até uma cancela colocada por traficantes. Homens do BOPE usaram maçarico para abrir caminho para os moradores. As barreiras de ferro não impediram o avanço da tropa de elite da Polícia Militar. Assim que os policiais chegaram, vários traficantes estavam concentrados nesta boca de fumo. Houve intensa troca de tiros. Os bandidos correram nessa direção. Nesse momento, os policiais do BOPE estão à procura dos criminosos. Mas a ação não parou por aí. A equipe da demolição entrou em ação. Os policiais posicionados em pontos estratégicos, enquanto a retroescavadeira retira as barricadas e, nesse momento, os moradores começam a sair para trabalhar. Na localidade conhecida como Buraco Quente, os policiais usaram uma seteira para se proteger. A operação foi para retirar barricadas e combater o crime organizado. O Complexo da Mangueira é controlado pela facção criminosa Comando Vermelho. Os bandidos da região tentam expandir o território, principalmente para o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, controlado pelo 3º Comando Puro. Além da PM, policiais civis também procuraram por traficantes.